Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil. 3h06. Poderoso é Jesus. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Eu sei que o mundo perece. Sábado, 16 de julho de 2022. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Estou de volta trazendo para você o programa Evangelho para Todos. Coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá prazer. Vem, não perca. 1h07. Jesus Cristo falou, está falado. E foi justamente Jesus Cristo quem falou. Mensagem que trago hoje, amigo ouvinte, para você está em Mateus capítulo 7, o versículo é 13 e 14. Jesus Cristo traz aqui educação, traz orientações que eu e você devemos prestar bastante atenção. Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele quer educar a minha pessoa, educar a minha e a sua vida. E nós sabemos que para que o reino de Deus venha em nossa vida, nós temos que então expulsar aquilo que já está reinando. Orientações que não são trazidas por este educador que é Jesus Cristo. Ele mesmo fala isso lá em João capítulo 10, versículo 9. Você encontra Jesus Cristo dizendo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, achará pastagens, entrará e sairá. Está lá em João capítulo 10, versículo de 9. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. Forte abraço, eu sou o Júlio Albano, também ao seu filho Rosalindo, amigos aí do Almoxerifado Industrial, muito obrigado pela sua audiência. O programa Evangelho para Todos tem aí o compromisso direto, com o ensinamento, a orientação de Jesus Cristo como prioridade. Defendo também, é claro, orientações aí de profetas e apóstolos, mas sempre dando prioridade a Jesus Cristo. Também no espaço de 10 a 15 minutos, eu não defendo nada do que eu acho, nada do que penso, embora eu acho muita coisa e penso muitas coisas, mas o que Jesus Cristo falou, está falado. Jesus Cristo falou para o cego ver, e o cego viu. Ela nasce por tudo. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus. Jesus Cristo falou da seguinte maneira. Mateus capítulo 7, o versículo é 13 e 14. O próprio Filho de Deus tem algo aqui muito poderoso, muito importante para mim e para você, amigo ouvinte. Ele fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Vamos só repetir novamente o que é que o Filho de Deus falou
aqui nessa passagem, ele fala assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. E autorizar que o diabo fugirá em nome do Senhor. Toque em mim, toque em mim, Jesus. Tua palavra fez arder meu coração. Traga nessa hora cura. Eu preciso de ajuda, vem me salvar. Amigo ouvinte, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele traz ensinamentos, e toda vez que ele fala algumas palavras, ele fala trazendo aquilo que em volta de mim e de você é o comum, até mesmo em parábolas, né? Até nesta própria palavra mesmo, nesse ensinamento, veja que Jesus Cristo, ele está falando sobre atitudes que eu e você temos que tomar. Isso mesmo. Decisões que eu e você tomamos todos os dias. Em tudo aquilo que olhamos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós comemos, aquilo que tomamos, enfim, cada atitude que eu e você tomamos vem de um ensinamento, vem de uma orientação. E aqui Jesus Cristo fala assim, ó: entrai. Essa palavra entrai significa tome uma atitude, mova-se. Ou seja, Jesus Cristo fala assim, tome uma atitude. E na sequência ele fala assim, entrai pela porta. Por que ele fala porta e também fala caminho? Porque ele não está falando de uma porta, onde eu e você passamos, abrimos para ir para um determinado local e outro, e voltamos. Não, ele está falando sobre algo muito comum e que todo o ser humano tem que passar. Todo ser humano tem que passar de um lugar para o outro, ou seja, para tomar uma atitude, né, para fazer algo, nós temos que passar pela porta. E Jesus Cristo fala, entrai, ou seja, tome uma atitude, entrai pela porta. Ele está dizendo, então, que eu e você entrar pela porta estreita. Tome a atitude correta. Tome a atitude benéfica. Note que a maioria das nossas atitudes, qualquer atitude, a correta, a certa, ela vem de uma informação, ela vem de uma orientação. E Jesus Cristo vai citar porta e também vai citar caminho. Note que ambos, tanto a porta quanto o caminho, é algo que todos nós, eu e você, porta, algo que nós usamos para passar de um determinado local para o outro. Caminho é algo que nós usamos para sairmos de um lugar para outro. Veja que o próprio Jesus Cristo está dizendo bem claramente nessa passagem que entrai pela porta estreita. Ou seja, é para tomar a atitude que é benéfica à sua própria vida, a vida do seu semelhante, ou seja, tome a atitude do bem, indiferentemente de qual seja a atitude, se é uma atitude que vai mudar o planeta, se vai mudar a cidade, se vai mudar alguma coisa grande, se alguém vai estar sabendo ou não. Então note que Jesus Cristo fala assim, entrai pela porta estreita, ou seja, tome uma atitude, sempre uma atitude do bem, tome a atitude de trazer, né, para você, para a nossa vida, tome a atitude de trazer para a sua vida aquela informação, aquela orientação do bem, para que você venha então ter dentro de você, nós, né, tenhamos dentro de nós algo sempre do bem. Puxe sempre para o lado do bem.
sempre ele fala, entrai pela porta estreita. Vamos na sequência aqui. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, muitas pessoas, muitas vidas, muitos atos meus e seus já foram já foram do lado oposto. Era do outro lado. Mas agora Jesus Cristo chega e fala, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Jesus Cristo está falando para eu e você sermos totalmente oposto àquilo que até ontem, até hoje, eu e você já fomos. Talvez é uma atitude agressiva naquilo que eu tomo, naquilo que eu estou comendo, na minha postura, na minha atitude. Enfim, todos nós temos algo em nossa vida que dá para melhorar, até para nós mesmos. Se você for parar, você vai ver o quanto tempo perdimos hoje mesmo com algo que não foi benéfico para a nossa vida. E note que Jesus Cristo mostra que ser cristão é muito mais do que ser participante de uma igreja. Ser cristão é tomar um ato, uma atitude, que é entrar pela porta estreita, entrar ou andar pelo caminho apertado. Todo mundo vai para este caminho, mas eu vou para este caminho. Ah, não, você quer ser diferente. Não, Jesus Cristo falou que nós somos diferentes. Nós cristãos temos que ser diferentes. Se todo mundo joga um papel na rua, então você e eu, se até hoje jogamos, devemos não jogar. Mas o que isso tem a ver? É que nós estamos na terra para fazer diferença. Você está na terra para fazer a diferença. Mesmo que ninguém reconheça, mas faça a diferença para você mesmo. Faça a diferença para a sua própria vida. Faça a diferença para os seus próprios órgãos, para os seus próprios membros do seu corpo. Faça a diferença e você vai ver que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. E que Ele estava orientando, dando educação para mim e para você. Ele estava nos educando. Ele fala assim, entrai pela porta estreita. Tome a atitude correta. Não vai pela porta larga. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que andam por ela. É tão notável isso, que tem passagens na Bíblia, que Jesus Cristo fala que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Existem passagens que Jesus Cristo fala que é tão comum uma folha de uma árvore cair. E ele diz que até mesmo esta folha de árvore que vai cair, ela tem a sua função. E de Deus não passou despercebido isto. Ou seja, não vai passar. Nada que eu e você viemos fazer de bem ou de bom vai passar. Vai passar despercebido diante de Deus. E você sabe que isso é verdade. Nós conhecemos pessoas que são bastante capazes. Sabemos que estamos na era da tecnologia, onde o computador ou outros equipamentos têm uma capacidade impressionante para se detectar as coisas. Pois é, tudo isso é, vamos dizer assim, a Bíblia Sagrada chama isso aí de loucura. Ou seja, para Deus ainda não é a sabedoria. Ainda nós vamos ver muitas coisas. Vamos ver muitas coisas que vão se aperfeiçoar, que vão melhorar. Imagine a capacidade de Deus de saber o que você faz, o que eu faço. A capacidade de Deus de saber reconhecer o que é bom e o que é ruim. E Jesus Cristo fala para mim e para você, entre pela porta estreita. Ah, mas é uma coisa simples, é algo muito comum. Não tem ninguém fazendo, mas você e eu vamos fazer. Por que vamos fazer? Porque Jesus Cristo mandou nós entrar pela porta estreita. Ele mandou nós andarmos pelo caminho, que é o caminho, ele falou que é um caminho apertado. E ele falou assim, porque, versículo 14, e porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Você já parou para pensar o que incomoda a sua mente, o que incomoda o seu corpo,
que você sente de dor, de incômodo, vem da onde? De onde é que vem? Vem de orientações, vem de ensinamentos, vem de crenças. E é essas crenças, é esses ensinamentos, é essas orientações que têm que ser tiradas dentro de mim e de você. E são os ensinamentos do verdadeiro Filho de Deus que tem que vir para dentro de mim e de você. Como citei aqui João 10, 9, você vai encontrar Jesus Cristo falando: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, ele falou que entrará, salvar-se-á e sairá e achará pastagens. O que Jesus Cristo estava falando sobre isso? Ele estava falando que aquilo que é essencial para a minha vida e para a sua vida, aquilo que é o suficiente para a minha vida e para a sua vida, é Jesus Cristo quem dá. Você deve conhecer muitas pessoas prósperas, pessoas que têm... Eu conheci no decorrer da minha vida muitas pessoas com bens materiais. Eu conheci várias pessoas, conheci miseráveis, pessoas que não tinham nem mesmo o que comer, que viviam, às vezes, até na miséria, viviam de ajuda dos outros. Eu vi muito isto. E eu vi que muitas pessoas que tinham muitas coisas, que tinham vários bens, que tinham mais do que é necessário, vinham atribulados, vinham atormentados. Assim como aqueles também tinham muito menos do que era necessário. Me lembro que eles viviam também atormentados. Existe uma oração no Antigo Testamento muito sábia, que Salomão, ao escrever o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, ele cita essa oração. Ele fala: eu peço ao Senhor que eu não seja muito rico, embora ele foi, por pedir sabedoria, mas também que eu não seja miserável. Porque sendo muito rico, tendo muita capacidade, eu vou dizer dentro de mim, talvez não de boca, mas vou dizer dentro de mim: eu não preciso de ti. Eu posso, eu consigo, eu tenho. Mas também não quero ser miserável. Por quê? Porque a miséria me faz dizer depois claramente de que estou sendo abandonado por Deus. Então, ele sempre fazia esta oração para ele ter o suficiente, para ter aquilo que verdadeiramente é o suficiente. E Jesus Cristo fala aqui nessa passagem: entre pela porta estreita. Isto mesmo, faça o bem sempre, indiferentemente de quem é que você está ajudando ou não, indiferentemente de quem é que está fazendo ou não. Some sempre para o lado do bem. O próprio Jesus Cristo fala isso, que quando os anjos, os colhedores dessa terra, aqueles que vão fazer a colheita na terra, eles vierem, Jesus Cristo falou que eles não vão se confundir. Eles vão ajuntar ambos para um lado, trigo para um lado, joio para o outro. E ele diz que o trigo ele vai colocar no celeiro, mas ele falou que o joio ele vai ajuntar em feixes e também vai murchar, secarão. E ele diz que vai para a fornalha. E esta é uma realidade, esta é uma verdade. Então, em você, indiferentemente de religião, embora Cristo não tenha nada a ver com uma religião, até porque é muito difícil você encontrar uma religião que ensine você a ser cristão. E não é uma crítica à religião ABC, não. É uma verdade. Toda instituição ela tem ali as suas alianças. E tendo as suas alianças, ela é praticamente impossível ela se manter cristã. É impossível por causa dos interesses que se envolvem, não só nosso de frequentar, mas como também os interesses espirituais, de orientações que entram dentro da instituição. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo é bem claro: eu sou o caminho. Questionam Jesus Cristo: Senhor, nós sabemos que o Senhor vai para o Pai. Sabemos que o Senhor vai para o Pai. Mas não sabemos qual é o procedimento que nós temos que tomar. Não sabemos o caminho. Jesus Cristo falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus Cristo deixou bem claro que ele, Jesus Cristo, o ensinamento dele, a palavra dele, a orientação dele, é o verdadeiro caminho, é a verdadeira orientação. E se queremos ser cristão, temos que aprender que ser cristão é um compromisso pessoal, meu, seu, com aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça.
hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus, porque só o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, o Rei dos judeus, a nova aliança, o único mediador, o Salvador, a porta, o Mestre, o Cristo, o Senhor, o pão da vida, a luz verdadeira, o libertador, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, sumo sacerdote dos bens futuros, que fecha e ninguém abre, o mediador de um novo testamento, a videira verdadeira, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, o pão que desceu do céu, o Filho único de Deus, o Alfa, o Ômega, o fiel e justo, o princípio da criação de Deus, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, cabeça da igreja, o Rei da glória, o Amém, o princípio, o fim, a testemunha verdadeira, a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o Filho do homem, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o Messias, aquele que sonda as mentes e os corações, o que tem a espada aguda de 2 fios, o primeiro e o último, o que tem a chave da morte e do inferno, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, que tem a voz como a voz de muitas águas, que tem o rosto como o sol, que tem os olhos como chama de fogo, o Filho do Deus vivo, o Verbo, o advogado, o bom pastor e o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.